O tema que me foi dado foi exatamente sobre masculinidade e masculinidade em tempos de crise. Falar sobre esse tema não é difícil, porque a desgraça está tão grande no nosso meio que dá para a gente detectar logo o problema, né? Mas, por outro lado, se torna também desconfortável falar sobre esse tema, porque certamente incomodará muitos de nós. Tocará em muitas das nossas fraquezas, das nossas feridas, dos nossos traumas, de todas as mazelas que a gente carrega no coração, na mente e em todo o nosso corpo. Mas assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus fere para curar, meus irmãos. A palavra de Deus abre a ferida para sará-la. E o Senhor requer de nós que sejamos homens fortes. E sermos homens fortes está além do que o mundo pensa. Quando a gente fala sobre esse tema, às vezes podemos passar a nossa vista por muitas coisas que estão sendo publicadas, por exemplo, no nosso país, muitos livros com a temática masculinidade bíblica. Eu preciso fazer uma consideração sobre essa temática. A verdadeira masculinidade é bíblica. Se não for bíblica, não é masculinidade. Pode ser uma espécie de heterossexualidade, mas masculinidade não. Toda masculinidade é bíblica. Por isso eu quero abrir um texto com vocês. Temos inúmeros exemplos na Escritura de homens santos, piedosos. E temos também inúmeros exemplos na Escritura de homens que serviram a Deus, mas foram fracos na sua postura, na sua conduta. Mas nós vamos pegar um exemplo positivo nessa noite. Nós vamos para o livro de Neemias. Vamos abrir no capítulo 2 de Neemias e vamos ler do versículo de número 11 ao versículo de número 20. Esse será o nosso texto nesta ocasião e que o Senhor nos dê graça para aprendermos a sua palavra juntos nessa noite. Neemias, capítulo de número 2, versículo de número 11 até o versículo de número 20. O texto diz assim: Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro, e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabia os magistrados aonde eu fora nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: Estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: Dispomos-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: Que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Amém. Vamos ler juntos o versículo 20, irmãos. Podemos ler numa só voz, voz de macho, de homem. Vamos lá?
Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Amém. Deus seja louvado. Que o Senhor fale conosco por meio da sua palavra. Nós vivemos num contexto cultural no nosso país, não apenas no nosso país, na América Latina, não apenas na América Latina, na América do Norte, na Europa, em todo o mundo, em que a masculinidade tem sido absolutamente confrontada, ela tem sido combatida. E isso se dá por vários caminhos distintos e muitas vezes nós não estamos apercebidos, nós não estamos discernindo o que é que está acontecendo culturalmente. Muitas vezes recebemos determinada formação ou muitas vezes somos inseridos em determinada formação em ambientes universitários, em ambientes de trabalho, em ambientes culturais, por meio de amizades e etc. A Escritura nos diz que Adão foi criado por Deus, junto com a sua esposa Eva, e eles deveriam cultivar o jardim e guardá-lo. Meus irmãos lembram dessa passagem? Cultivar o jardim e guardá-lo. A palavra cultivar ali está relacionada à palavra culto. No latim, tanto a palavra cultivar, como culto, como cultura, são da mesma raiz. Então, culto significa serviço, trabalho. Cultura também. Cultivar também implica trabalho. Então, o homem foi criado para cultivar, para formar a cultura. A cultura é um produto das mãos humanas. Quem cria a cultura é o homem. Quando chegamos no capítulo 11 de Gênesis, saímos do capítulo 2, 3 e chegamos ao capítulo 11 de Gênesis, nós vamos perceber que os homens tentam cumprir esse mandato de Deus, mas de uma forma que Deus fique separado do seu trabalho. Estou me referindo à Torre de Babel. O empreendimento ali se dava em cima de um tema. Ergamos uma torre tão alta que o nosso nome seja exaltado. Não seria mais o nome de Deus, mas o nome dos homens seria exaltado. Então nós vemos uma expressão do Deus Criador ali naquela passagem que diz: desçamos e confundamos. A ideia ali de uma torre era de um zigurate, não era bem de uma torre como nós pensamos numa torre hoje. Não tinha a ver com a torre de uma igreja. Era como se fosse uma pirâmide. Você pode colocar depois no Google e você verá a foto de um zigurate. Era rodeada de escadas. O zigurate era rodeado de escadas. E a ideia é que os deuses desciam pelas escadas. Por isso que o texto diz que Yahvé falou: desçamos e confundamos. Eles querem enaltecer-se como deuses, mas nós desçamos e confundamos. Nós quem? Estamos falando ali do Deus triuno, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então Deus confunde as línguas. O homem tentou erguer uma cultura em que Deus estivesse fora dela, e Deus julgou isso. Isso vai acontecer mais à frente, tanto no livro do Gênesis, na cidade de Sodoma, na cidade de Gomorra. Isso vai acontecer mais à frente no Egito, vai acontecer mais à frente na história na Grécia Antiga, na Pérsia, em Roma, e até hoje nós temos esse tipo de manifestação cultural em que enaltece o homem e destrona Deus. Toda idolatria é um empreendimento contra o plano de Deus para a sua criação. E isso implica também a masculinidade. Quando estamos falando de masculinidade bíblica, nós não estamos falando de machismo. Machismo é algo que é contrário às Escrituras. O homem bíblico é um homem que é justo, e nós vamos entender o que é esse conceito de justiça a partir do texto de Neemias. Justiça não implica em igualdade. Justiça implica em obediência, em hierarquia. Nós estamos sujeitos àquele que é o justo juiz e que implementa a sua justiça na sua lei. Então nós buscamos a sua vontade, e assim oramos como Jesus ensinou: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Quando nós olhamos então para o nosso tempo, meus irmãos, para a nossa cultura, nós temos um esvaziamento da masculinidade, um esvaziamento. Temos homens casados há muito tempo que não querem ter filhos porque são pais de planta e pais de pet.
Temos homens delicados, homens que só querem trabalhar num ar-condicionado bem geladinho, homens que não conseguem mais andar a pé porque a panturrilha dói, homens que têm cortes de cabelos estranhos, calças estranhas, voz estranha, jeito de falar estranho, gestos estranhos, é tudo estranho na masculinidade do nosso tempo. E depois as moças casam e se perguntam: o que foi que aconteceu? Eu acho que essa irmã precisa urgentemente fazer um exame de vista, porque na maioria das vezes já estava lá. Certa vez, conversando com uma moça na igreja, ela me disse: pastor, eu estou namorando com fulano de tal. E aí estivemos num evento juntos com os jovens e esse rapaz veio conversar comigo. Eu disse: vem cá, boy, me diz uma coisa, o que é que tu escuta de música? Ele disse: pastor, eu gosto de Ivete Sangalo e Cláudia Leite. Eu gosto de quê, rapaz? Ivete Sangalo. Se Ivete Sangalo, Cláudia Leite. Na minha época, o homem não ouvia essas coisas. O resultado disso foi trágico depois para essa moça. O padrão de masculinidade que nós temos vivido no nosso tempo é um padrão de homens coitadinhos, de homens que estão sendo consolados constantemente por suas mulheres, sustentados pelas esposas. Elas estão segurando o leme, enquanto eles dizem que não conseguem, estão agachados, acabrunhados, envergonhados, traumatizados para enfrentar a vida, enquanto as mulheres têm que fazer o papel de liderança. Eu preciso lembrar aos meus irmãos que Débora foi levantada como juíza em Israel, porque Deus estava envergonhando os homens. Deus estava envergonhando os homens, porque não tinha homem naquele período para ser levantado para ser um juiz. Nós estamos vivendo em um período muito estranho, irmãos, muito estranho. A liderança masculina não é uma opção, todo homem é líder, nós fomos criados para isso, amém, meus irmãos? Agora o ponto é, você é um bom líder ou um mau líder? Todos nós fomos chamados para sermos líderes. E uma liderança masculina piedosa é uma liderança que contará com a bênção de Deus. Quando nós falamos de liderança piedosa, devemos considerar tudo que Deus espera de nós como homens. Precisamos estar cientes que enfrentaremos dificuldades como Neemias enfrentou. Enfrentaremos oposições como Neemias enfrentou. Enfrentaremos investidas no decurso do nosso trabalho como Neemias enfrentou. Muitas vezes no imaginário evangélico nós pensamos assim: se Deus estivesse no negócio não teria tanta dificuldade. Fala a verdade, já pensou assim ou não? Na maioria dos casos, quase 99,9%, todas as vezes que Deus está no negócio, a gente come uma bronca grande. Agora é grande. Deus nunca disse que seria fácil, Ele disse que estaria conosco. Deus nunca disse que seria simples, Ele disse que a provisão seria dada. Ele nunca disse que nunca nos sentiríamos sozinhos, mas Ele disse que estaria presente. A coluna de fogo e a coluna de nuvem nos acompanhariam no deserto em toda a nossa peregrinação. Ele nunca disse que não sentiríamos falta de algo, mas Ele disse que a água não faltaria, e que o pão não faltaria, que Ele nos manteria. O capítulo 2 de Neemias, irmãos, nos ensina muito sobre a masculinidade bíblica, sobre a liderança de um homem. Esse é o ponto focal da crise da masculinidade do nosso tempo. Nós temos abandonado a postura de liderança. E isso começa na nossa casa, invade nossas igrejas. Em muitas igrejas, quem pastoreia a igreja é a mulher do pastor. Quem prega é a mulher do pastor. Quem decide é a mulher do pastor. Quem aconselha é a mulher do pastor. O pastor de vez em quando prega. Tem igreja que é a mulher do pastor que faz a agenda de pregação. Em muitos lugares, em muitas casas, os homens também são assim, governados. A Escritura diz o seguinte: Deus disse a Eva: você tentará
governar o seu marido. Lembre disso, está em Gênesis 3. Mas o que é que Deus diz? Ele governará. Ele governará. Ele é o líder. Então a Escritura diz que após a queda, um dos efeitos da queda é o desejo feminino constante de dominar o homem. Então mulheres piedosas buscam a vontade de Deus. Homens buscam a vontade de Deus. Douglas Wilson diz o seguinte: se sua mulher não é uma mulher bíblica, grande parte da culpa disso é sua. É sua. Porque você não tem ensinado como deveria, não tem pastoreado como deveria, não tem mostrado a ela a Escritura como deveria, não tem orado com ela como deveria, não tem a protegido como deveria, não tem se sacrificado como deveria. Ou seja, ele acaba com a gente, né? Douglas Wilson acaba com a gente. Cristãos devem observar o que Neemias está nos ensinando aqui, irmãos. E nós vamos analisar esta porção nesta noite. Mas antes de entrar propriamente no texto, nessa introdução ainda, eu quero falar para vocês um pouco, ainda que resumidamente, sobre o que os antigos chamavam de virtudes cardeais. Isso aqui é importante, porque tudo isso está presente no texto. Haviam 4 virtudes cardeais, de acordo com o entendimento dos antigos. A primeira delas, temperança. O que é temperança? O que é temperança, meus irmãos? Domínio próprio. Segunda virtude, fortaleza. Eu vou explicar o que é que eles diziam com isso. Terceira virtude, justiça. E quarta virtude, prudência. Vocês se lembram? Primeira virtude, temperança. Segunda virtude, fortaleza. Terceira virtude, justiça. Quarta virtude, prudência. Certo? Temperança. Somos piedosos, somos homens fortes quando governamos os nossos desejos. Não somos levados pelos nossos desejos. Somos governados por virtudes. O que são virtudes? São hábitos santificados que glorificam a Deus. Tudo que não é virtude é vício. Pornografia é vício. Glutonaria é vício. Bebedeira é vício. Preguiça é vício. Moleza é vício. Tudo isso é vício. Tudo que não é virtude é vício. Deus chama homens para que sejam temperantes. Governem-se. Governem-se. Governem seus desejos. O que temos hoje de homens afundando a própria vida, acabando com seus casamentos, porque eles colocaram na cabeça que o mais importante para eles é que eles sejam felizes. Eu quero ser feliz. Nós não somos mais meninos, irmãos. Nossos filhos choram quando nós negamos um presente. Homens não choram quando não têm o que querem. Homens não choram. Homens pensam em prioridades. Homens pensam na vontade de Deus. Homens pensam no tempo certo das coisas acontecerem. Homens são temperantes. Segunda coisa, fortaleza. Isso fala da nossa capacidade resiliente de suportar as pressões, de suportar o sofrimento. Quando nós falamos disso, eu me lembro e penso exatamente em algo que seja pesado. Se alguns aqui, talvez possivelmente, frequentam academia e pegam peso, muito peso, vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. O peso não é relativo. É? Peso é relativo? Não, não pode ser. 50 quilos é 50 quilos. 50 não pode ser 10. Certo? Qual é a finalidade de você pegar peso? Você vai sair, no processo você vai sentir dor. No outro dia você vai sentir dor. Para você ir de novo para lá para sentir mais dor. Não é assim? É assim. E você vai evoluir gradativamente. O tempo vai passando, e então você vai aumentar de 50 para 60, de 60 para 80, de 80 para 100, para 150, e seu corpo vai se habituando a resistir mais. Fortaleza é isso. Nós perderemos e temos que suportar. Amém, irmãos? Não dormiremos e temos que suportar. Não teremos o tênis que queremos, o carro que queremos, a casa que queremos, e temos que suportar. Deus não nos chamou para choramingarmos. Deus não nos chamou para ficarmos chorando sobre o nosso fracasso. Por que eu não fui isso que eu sonhei? Por que eu não consegui ir por esse caminho? Nós entendemos que todas as dores que o Senhor envia até nós é para nos santificar.
Virtude da fortaleza. Virtude da fortaleza. Justiça. Estamos falando de hierarquia, de respeito. Estamos falando de responsabilidade. Um homem bíblico é responsável. Um homem bíblico cumpre com a sua palavra. Ele cumpre com os seus compromissos. Ele assume e ele, de fato, lidera os seus compromissos. O homem bíblico, em primeiro lugar, é líder de si mesmo. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Devemos ser líderes de nosso próprio coração, porque senão os nossos vícios nos governarão. E em quarto lugar, prudência. Prudência é sabedoria, é conhecimento prático. Temperantes, fortes, justos, prudentes. Deus nos chamou para isso. É disso que o texto de Neemias está tratando. Neemias era um judeu que estava num reino pagão e que recebe notícias por meio de seu irmão acerca do estado de Jerusalém, que estava em ruínas, pós-cativeiro. O livro de Neemias é um livro que é escrito depois do cativeiro babilônico, embora ele esteja antes do livro de Daniel e de Jeremias no cânon. Neemias foi um governante, um homem que ocupou um posto de liderança fundamental na trajetória de Israel nesse período. A Escritura vai nos dizer que Neemias era copeiro do rei Artaxerxes. Aquela era uma postura, era um cargo, era um ofício muito importante, porque o copeiro podia matar o rei. O copeiro podia envenenar o rei. Obrigado, meu irmão. O copeiro era um homem que inevitavelmente também seria ouvido pelo rei, quando o rei estava disposto a atender qualquer tipo de solicitação. Veja o que diz o verso 1 do capítulo 2. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele. Quem pôs o vinho diante do rei? Neemias. E ele tinha que beber o vinho primeiro, porque se tivesse veneno ele morria. Certo? Então a posição de copeiro era uma posição de muita responsabilidade. O texto continua: eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante do rei. Veja que passagem, irmãos. Será que Neemias nunca ficou triste? Será que Neemias nunca ficou triste no seu trabalho, na sua vida? É claro que ficou. Mas Neemias não levava sua tristeza para o trabalho. Neemias não chegava lá dizendo: majestade, eu estou triste hoje, não vou conseguir trabalhar. Fortaleza, irmãos. Certo? Ele trabalhava triste. A nossa vida é assim, não é? Se estiver chovendo, a gente vai. Não é assim, irmãos? Se a gente estiver triste, a gente vai também. É assim. Não temos escolhas. Nós temos que ir, fazer o que precisa ser feito. Neemias fazia esse trabalho. Mas agora, estrategicamente, Neemias transmite a sua tristeza ao rei. Por quê? Porque ele precisava fazer um pedido. Ele queria ir para Jerusalém. A tristeza de Neemias, o semblante triste de Neemias era estratégico. Ele realmente estava triste, mas aquilo era estratégico. Veja o verso 2. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. Porque ele podia ser morto, né? Se o rei estivesse insatisfeito com ele. Mas ele estava aqui sendo corajoso. Fortaleza, justiça, prudência. Somente Neemias poderia fazer algo por Jerusalém, em termos da reconstrução da cidade. E ele não fugiu da sua responsabilidade. O texto continua, verso 3. Lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então, o que é que diz o texto, irmãos? O que é que esse homem de Deus fez? Orou. Por que nós temos tantos homens fracos dentro das igrejas? Ponto fundamental, e se eu estiver mentindo, vocês me corrijam. Nós não oramos.
Nós não oramos. Nós não oramos. Mas eu venho para o culto de oração. Irmãos, eu não sou tão velho assim, mas eu sou de uma geração, na minha adolescência, na minha infância, nós orávamos 1 hora de joelhos na igreja, de joelhos. De joelhos. Hoje a gente pede para o povo se ajoelhar. Primeiro, a maioria não ajoelha. Segundo, que não dá 5 minutos. Nós não oramos nem na igreja, nem na vida comum. Aí alguns dizem assim, mas a Bíblia diz orar sem cessar. Eu oro em todo momento. Senhor, abençoa. A Bíblia nos ensina sobre a oração como uma prece. Esta é a oração curta, rápida. Um exemplo, Jesus vai diante do túmulo de Lázaro e ora. O que é que ele diz? Pai, te dou graças porque tu sempre me ouves. Não foi assim? Só isso. Essa foi uma oração. Essa foi uma oração. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Essa foi uma oração curta, certo? Mas a Bíblia diz que depois da primeira multiplicação dos pães, Jesus chama os apóstolos e diz, podem pegar o barco e atravessar, e eu vou despedir a multidão, eu vou ficar aqui. E eles vão embora, a multidão vai, e Jesus começa a orar perto das 6 da noite e termina de orar perto das 6 da manhã. Quem era Jesus, irmãos? Quem era Jesus? Deus. Deus orava. Certo? Paradoxal, né? Jesus, o Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade, tinha necessidade de orar. Quem é Jesus, irmãos? Jesus é pecador? Não. Ele tem algum pecado? Não. Ele precisava orar, certo? E você, pecador, por que não ora? Porque você não ora. Como é que você responde essa pergunta? Não responde, só peça misericórdia a Deus. Não tem resposta. Vai dizer o quê? Não tem tempo? Tem tempo. Vai dizer o quê? É porque eu quero dormir? Vai dizer o quê? É porque eu não tenho oportunidade? É muita coisa? Minha vida é corrida. Pastor, minha vida é muito corrida. A de Jesus era corrida. Jesus chamou os discípulos e disse assim, nós vamos fazer o seguinte, eu mandei vocês para a missão e vocês foram pregar, quero saber, me contem como foi. E aí eles começaram a contar empolgados. E aí Jesus interrompe e diz, não, calma, nós vamos pegar o barco e vamos atravessar o lago, vamos para o outro lado, para lá conversarmos, porque aqui nós não conseguimos nem comer, porque a multidão aflui, a multidão nos oprime. Se eles não conseguiam comer, irmãos, quanto mais conversar e descansar. Jesus pega o barquinho, um barco no estilo de Cafarnaum, cabiam mais ou menos 13 a 18 pessoas, os apóstolos entram, atravessam. O povo vê eles entrando no barco e saindo. O povo deu uma carreira da margem até o outro lado, 16 quilômetros, viu? O povo deu uma carreira de 16 quilômetros. Quando Jesus chegou lá, tinha quase 15 mil pessoas esperando. Não dava para descansar não, meu irmão. Jesus dormia à tarde e acordava cedo. Era assim, todo dia. Não dava nem... O texto é claro, o texto de Marcos diz, eles não tinham tempo de comer, irmãos, comer. Se você diz, a minha vida é corrida, não dá para orar, não diga isso nunca mais, meu irmão. Nunca mais diga isso. Porque a vida de Jesus era muito ocupada. E ele orava várias horas por dia. Neemias orou. Antes de prosseguir na argumentação, antes de fazer o pedido ao rei, orou. Lembremos disso, irmãos. Lembremos disso, irmãos. A nossa fortaleza estará também na vida de oração. Esposa doente, filho doente, desemprego, problema financeiro, dívida, problema de saúde. Você pode estar enfrentando vários problemas grandes, difíceis, insolúveis à luz da vista humana. A sua fortaleza está em Deus e Deus lhe convoca ao lugar secreto. Nós precisamos ser homens de oração. Deus nos convoca, irmãos, a sermos homens de oração. A disciplina da oração é vital para nós. Vital para nós. Paulo diz assim,
Não andeis ansiosos por coisa alguma. Lembram disso? Antes, orem, supliquem, peçam. A Bíblia diz ali, orar, pedir, suplicar. Essa é a ordem, né, em Filipenses. A palavra orar no grego ali significa uma oração de louvor, de adoração. Pedir ali é a petição, de fato, e súplica é uma oração por socorro. Aí depois Paulo diz assim: e a paz de Deus guardará os vossos corações e as vossas mentes. Duas palavras são importantes ali, paz e guardar. São duas palavras romanas, que o exército romano usava. Eram palavras militares. Um exército acampado em torno de uma cidade lhe dava paz contra os inimigos. Paulo está ensinando, quando oramos nas nossas ansiedades, o Senhor acampa um exército ao nosso redor, nos trazendo paz. As maiores perturbações, meus irmãos, que nós temos como homens cristãos, por causa das nossas preocupações, o que precisamos pagar, as responsabilidades que temos que cumprir, tudo isso precisa ser feito e nós precisamos nos mover, nos mexermos para cumprirmos esses compromissos. Mas a maior parte da nossa perturbação não está na falta de recurso, está na falta de oração. Na falta de oração. Na falta de oração. O recurso, tenha certeza disso, servo de Deus, Ele manda. Seja o homem que Ele quer que você seja, o resto é com Ele. O resto é com Ele. Vou ilustrar mais uma vez com a multiplicação dos pães. Jesus multiplica os pães a primeira vez e é assim. Jesus olha para os discípulos, é engraçado aquilo, ele diz: a multidão é muito grande e voltar tudo isso, eram 16 quilômetros, eles vão desfalecer pelo caminho. Jesus então olha para os discípulos e é engraçado, confesse: deem de comer a eles. Os apóstolos olham assim: Senhor, daqui que a gente vai comprar pão? Imagina o pensamento deles, irmãos. Como é que a gente vai comprar pão para esse tanto de gente, meu amigo? Não dá. Aí Jesus diz: o que é que tendes? 5 pães e 2 peixes, mestre. Certo? Dá-me. O Senhor ora, dá graças e começa a partir o pão, irmãos, e os peixes, e colocar nos cestos. Você já se perguntou assim, como é que aconteceu aquilo? Como foi a cena? Já imaginou como foi a cena daquilo? Os estudiosos dizem o seguinte: à medida que ele partiu o pão não acabava na mão dele. Não acabava. E ele ia partindo e os cestos seriam distribuídos e o povo ia comendo a fartar. Lembre-se que antes deste episódio, Jesus enviou os discípulos e disse assim: não levem bolsa. Lembram disso? Não levem bolsa, não levem dinheiro. Confiem que o Senhor há de cuidar. E aí agora, quando a multiplicação acaba, na primeira multiplicação, sobram cestos. Lembram quantos cestos, irmãos? 12. Jesus tinha quantos apóstolos? Era um cesto para cada um. Jesus estava dizendo àqueles homens: cuidem dos meus negócios, que eu cuido de vocês. Ele está dizendo a nós hoje aqui: cuidem dos meus negócios, que eu cuido de vocês. Sejam zelosos com a minha missão, que eu cuido da vida de vocês. O cesto cheio não vai faltar. O Senhor há de suprir, irmãos. Coragem, irmãos. Ele nos chamou a sermos homens fortes, no temor do Senhor. Não é a nossa força, não é a nossa macheza, não é darmos a tapa na mesa, não é levantarmos a voz. A nossa autoridade não está nisso. A nossa autoridade está em sermos os homens que Ele quer que sejamos. Em primeiro lugar, homens de oração. Em segundo lugar, homens corajosos, ousados. O texto continua. Vamos agora para o verso 11. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Veja, que hora ele levantou? À noite. Lembre que nesse período não tem eletricidade, né? Todo mundo já estava dormindo. O texto continua.
Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Veja o que aprendemos aqui com Neemias. Neemias levantou de madrugada para fazer uma sondagem em Jerusalém. Ele queria fazer um diagnóstico do estado da cidade. E ele queria ir com pouca gente. Porque aquele trabalho não era para muita gente. E ele diz o seguinte: eu não disse nada a ninguém, o que Deus colocou no meu coração. O Senhor nos ensina a falarmos mais com Ele do que com os homens. O Senhor nos ensina a falarmos o necessário. Homens sábios falam o necessário. Amém, irmãos? O necessário. O negócio de estar conversando miolo de pote, não. Sabe o que é miolo de pote na Paraíba, né? O necessário. Quando eu conversava besteira com meu pai, ele dizia isso. Está conversando miolo de pote, rapaz. Sai daqui. Falamos o necessário. Você não tem que estar contando sua vida para todo mundo. Não tem que estar contando todos os problemas para todo mundo. Você tem que contar quem resolve. Quem resolve? Quem resolve é Yahvé. Por isso que isso está concatenado no texto. Não falei sobre o que Deus propusera ao meu coração, mas no contexto diz: orei ao Senhor. Ele colocou diante do Senhor. Colocou diante do Senhor. Às vezes nós criamos o caos, irmãos. Deu uma bronca no trabalho, bronca pesada, está aperreado. Chega em casa e despeja na mulher assim, buf. A mulher se aperreia, começa a comer seu juízo. Aí o camarada diz assim: mas em vez de tu me ajudar, tu ainda me aperreia mais. Mas foi você que fez o caos, não foi não? Não foi você que abriu essa boquinha santa, não? Joelhos, irmãos. Senhor, eu não tenho com quem falar, somente o Senhor pode me ajudar. Somente o Senhor. E se a mulher aperrear demais, aí você diz assim: serva de Deus, eis que te digo, é entre mim e Yahvé, fica na tua e ora por mim. Muitas das nossas batalhas seremos nós, a oração, o Senhor e a bronca, irmãos. E o Senhor quer que estejamos sozinhos ali, levando a pressão. Se um homem diz assim: mas eu não aguento pressão, vai ter que aguentar, varão. Não tem jeito não. E se reclamar demais, o Senhor esmaga mais forte. Porque Deus não aperta, Deus esmaga, irmãos. Ele esmaga. Sabe o que é esmagar? Os chefes de cozinha dizem assim, né? Quando você for usar o cheiro verde ou o coentro, esmague, né? Esmague, porque você vai ter o melhor da erva. O Senhor nos esmaga para ter o melhor que Ele pode tirar de nós. Ele nos chamou para sermos homens. Moisés foi o grande líder do povo de Deus, mas Deus levou ele para passar 40 anos no deserto, antes de liderar Israel. Antes de liderar Israel. O texto continua, veja, versículo de número 13. De noite saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e da porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Neemias viu todo o cenário crítico diante dele. Verso 14. Passei pela porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei e entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos que faziam a obra. Lá na frente, no livro de Neemias, a gente vai ver que esses nobres foram traidores da obra. Eles foram oposição a Neemias. Oposição a Neemias. Oposição a Neemias. Você, meu amado irmão, terá oposição. E é assim a vida.
Essa é a vida de um homem de Deus. São poucos os que podem dizer assim, a custo de alguma coisa: rapaz, eu me dou bem com todo mundo, rapaz, não tem inimigo não. Todo mundo gosta de mim, eu não tenho inimigo não. São poucos dentre nós. Mas a maioria dos santos terá um Sambalate, um Tobias e um Gesem no seu calcanhar. Mas Deus está conosco na edificação do muro, irmãos. Os opositores que Deus permite se levantarem contra nós são instrumentos de Deus para a nossa santificação. São instrumentos de Deus para a nossa prudência, para a nossa justiça. São instrumentos de Deus para nos ensinarem a arte da paciência, a sabermos quando agir, quando falar e o que fazer. O verso 17 diz: então eu lhes disse, estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as portas queimadas, vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Veja aqui, irmãos, mais uma vez, Neemias era um servo de Deus extraordinário, usado pelo Senhor. Aquele homem viu o caos. Presta atenção, meu irmão, porque isso pode ser uma resposta de Deus para você hoje. Aquele homem viu o caos, os muros derribados, tudo queimado, irmãos. Terrível. Ele olha para aquela situação e diz assim: vamos edificar. Vamos levantar esse negócio em nome do Senhor. Vamos trabalhar. Não é como a nossa geração. Olhou, eita, rapaz, dá não. É bronca. Destruir desse jeito, oxe, isso vai dar um trabalho tão grande, rapaz. É porque eu tenho um bico de papagaio aqui, Neemias. Ainda nem para segurar uma pá. Aí o outro ia dizer, não, é porque eu não vou conseguir, eu tenho um problema cognitivo. O outro ia dizer que tinha um TDAH, o outro ia dizer que tinha depressão. Era assim, todo mundo, cada um ia dizer uma coisa. Neemias convoca os homens e diz, vamos trabalhar. E os homens se levantam, irmãos, e dizem assim, bora. E a Bíblia diz aqui no livro de Neemias que com uma mão eles edificavam um muro e com a outra mão eles estavam com a peixeira na mão assim para os inimigos. Pode vir. Se vier, eu meto no bucho. Hein? Homens de Deus são guerreiros de Deus. Guerreiros. Protetores. Protetores. Certa vez na igreja eu dei uma orientação aos homens, que a nossa igreja, ela não tem uma passagem externa. Então todo mundo que vai no banheiro, beber água, passa pelo corredor, que fica do lado do púlpito assim, pela porta aqui, né? E quando eu estou lá há 4 anos, não é mais assim, mas quando eu cheguei nós tínhamos um banheiro, feminino e um masculino, e a parede não era até em cima. Então quem subia em cima da privada do banheiro dos homens via as mulheres do outro lado, de mantê-lo aquilo. De mantê-lo. E eu disse aos homens, num sermão, qualquer criatura estranha que entrar nessa igreja, se eu estiver pregando, impossibilitado de fazer alguma coisa, vocês têm o dever de proteger as mulheres e as crianças. O dever. E os irmãos entenderam. Aí um dia entrou 2 criaturas estranhas na igreja, e eu estava pregando. E aí a criatura veio pelo corredor, né? Foi muito engraçado, porque eu pregando e eu vi todos os homens olhando, né? Agora foi engraçado, irmãos. Eu acho que tinha uns 50 homens naquele dia. Quando o camarada entrou, todos os homens se levantaram e foram atrás. Os medonhos, vão matar o cara. O cara voltou amarelinho assim. Mas é isso. Homens são protetores. Homem não manda a mulher matar barata, irmãos, pelo amor de Deus. Minha filha, mate, por quê? A mulher diz assim, ó, tem uma zoada lá no quintal. Aí o homem diz assim, vá lá olhar, minha filha. Oh, miserável. Tu que tem que ir, varão. Tu que tem que ir. Mate aqui, meu filho. Entrou um rato aqui. Eita, porque não tenho medo não, porque eu tenho nojo. Mas não é medo não, é nojo. Aí a mulher vai atrás do rato para tirar o rato e você lá. É você que tem que ir. Pegar o rato com a mão assim. Amém, irmãos?
Vocês dão amém. Você que tem que resolver a bronca. É você que tem que resolver a bronca. Amém, irmãos? Você foi chamado por Deus para ser o maior resolvedor de bronca da sua casa, meu amigo. Essa é a missão. É você. É tudo, viu? É dinheiro, é cano entupido, torneira, barata, rato, formiga. Tudo no mundo. Não se surpreenda não. Se a mulher disser, mas não sei o quê, mas tudo sou eu. É você mesmo, é você. E ela vai a quem? Vai chamar um da rua? É você, varão. Mas eu não aprendi assim quando era pequeno. Deixa para lá quando era pequeno, aprenda agora. Como é que tem que ser agora? Deus nos chamou para sermos homens corajosos, valorosos. Neemias disse, vamos edificar. Olha o verbo, disponhamos-nos e edifiquemos. Não apenas ir, irmãos, nosso coração tem que estar disposto. O Senhor nos chama hoje, não apenas a sermos o que devemos ser, mas que o nosso coração esteja disposto a sermos o que devemos ser. Deus está educando o nosso coração. O texto continua então, no verso 19. Porém Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Aprendamos aqui algumas coisas. A primeira delas, meus irmãos, quem nos dará bom êxito é o Senhor. Amém? É a mão do Senhor que nos abençoará. A segunda coisa, nós temos que trabalhar. Temos que fazer o nosso papel. Temos que assumir a liderança. O texto é muito claro. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Amém, irmãos? Em terceiro lugar, mantenha longe quem quer atrapalhar. Você mantenha longe quem quer atrapalhar. É você que tem que manter longe. Amém? Amém, irmãos? Amém. Você é o protetor. Você é quem diz, não vai bagunçar aqui não, viu? Não vai bagunçar aqui não. Na minha casa, não vai bagunçar não. Na minha casa quem manda sou eu. Na minha casa, o rei sou eu. Acima de mim só o imperador que está no céu. Mas quem manda sou eu. Amém, irmãos? Um dia desse eu mandei meu filho mais velho fazer alguma coisa. Ele disse, mas por que eu não posso fazer isso? Porque eu estou mandando. Ele disse, mas por que você está mandando, pai? Porque eu sou o rei dessa casa, você obedece e eu mando. E eu não tenho que justificar o que eu estou dizendo a você, obedeça. Aí ele olhou para mim e disse assim, e quando é que eu vou ser o rei? Eu disse, quando você tiver a sua casa, você vai ser o rei da sua casa. Nossa cultura é tão louca, irmãos, que a gente tem que ficar até explicando as coisas para os nossos filhos, sabe? Pai, eu posso comer esse pirulito? Não, não pode não. Por quê? Olha, meu filho, é porque a verme, o açúcar, ele entra no seu sangue, aí a sua imunidade, e a gente fica torcendo para a criança entender. Entendeu, meu filho? Eu disse, não. De novo, o açúcar, a sua imunidade, entendeu? Entendi. Então, e agora? Eu quero o açúcar, eu quero. Deus não faz assim conosco, irmãos. Como é que nos ensina os mandamentos de Deus no decálogo? Não, 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 não. O ser humano precisa da negativa, não é assim? O ser humano precisa da negativa. E os nossos filhos precisam da negativa. Nós também precisamos da negativa. Precisávamos na infância da negativa. Porque se sempre tem a afirmativa, aí, olha, eu já vi estatísticas recentes dessa geração que chamamos de geração Z, que não consegue entrar no mercado de trabalho, porque não consegue lidar com o não. Volta para casa querendo consulta psicológica e psiquiátrica, porque o chefe disse não no trabalho. Não aguenta a pressão. É o nosso tempo, irmãos. Nós vamos levar nãos, justamente ou injustamente. Deus está nos chamando, então, dizendo, vocês precisam de força, de fortaleza, de temperança, de justiça, de prudência, porque nós estamos num mundo caído.
Aprendamos então algumas coisas para eu caminhar para o final. Em primeiro lugar, meus irmãos, aprendamos o valor do silêncio. Silêncio não é sinônimo de inércia. Há muito trabalho no silêncio. Deus começou a criar o mundo no silêncio. Valorizemos o silêncio. Precisamos daquele tempo para a gente colocar nossas ideias em ordem. Não é assim, irmãos? Não é verdade? Precisamos daquele tempo de uma boa pescaria, irmãos. Abrir nossa cadeira, sentar ali, botar o pé dentro d'água e ficar olhando para a água. E colocar nossas ideias em ordem. Precisamos deitar naquela rede e pensar. Sentar naquela cadeira no terraço e pensar. Orar, pedir direção a Deus. Nós precisamos do silêncio. O mundo é cheio de ruído e de barulho. Segunda coisa, aprendamos que precisamos encarar a realidade e vê-la como ela é, não como os outros veem. Neemias tinha recebido notícias de Jerusalém, mas ele no coração disse: eu preciso ver. Eu preciso ver. Muitos dizem assim: vai fazer isso, você foi chamado para fazer isso? Você entrou nessa empresa? Você está nessa igreja? Não vai dar certo não, viu? Vai dar certo não. Não vai dar certo. Quando eu fui para a igreja que eu estou hoje, disseram assim: igreja velha, mais de 100 anos, só tem velho, igreja viciada, uma igreja que vai lhe fazer sofrer, você vai penar ali e não vai dar certo. Não vai dar certo. A igreja está crescendo, está firme, está saudável, está bem. Batizo entre 10 e 15 pessoas por ano, pessoas confessando a fé em Cristo. Católico batizado, espírita foi batizado, deixaram, né? Macumbeiro, unicista. Pode vir escutar o evangelho. A gente está aqui pregando o evangelho, Deus está salvando vidas, convertendo pessoas, dando crescimento à igreja. Neste ano, 9 grávidas vão parir, só neste ano. Desde que eu cheguei, nasceram mais de 20 crianças. E Deus fazendo a igreja crescer. Irmão, se eu tivesse ouvido alguém que me disse: está em ruínas, os muros estão caídos, tudo está em chamas, não vai dar certo. Neemias foi lá e viu e disse: vamos trabalhar, vamos edificar, o Senhor nos dará êxito. Aprenda a encarar a realidade e ver, e fazer o diagnóstico, com fé em Deus, não com os olhos humanos, não com um otimismo cego, mas com fé em Deus, e aprendendo a fazer a leitura correta do contexto. Terceiro lugar, homens fortes, líderes, não são apenas analistas da circunstância e do contexto, nem são apenas estrategistas, eles são práticos. Líderes são práticos, são dinâmicos e são perspicazes. Isso é prudência. Senhor, me dê os caminhos, irmãos, porque Deus muitas vezes nos mostra o que é o certo, mas nós fazemos errado. Concordam comigo? Deus tinha dito a Jacó: saia da casa de Labão. Deus apareceu a Jacó: saia. Veja, Jacó estava lá há 20 anos, queria sair. Por várias circunstâncias, principalmente o sustento, não saiu. Deus apareceu a Jacó: saia da casa de Labão. E agora Jacó disse: agora Deus mandou, meu irmão. Deus mandou, meu amigo. Sentou com as mulheres, aquela confusão do casamento, vocês se lembram, né? De Lia e Raquel e tal. Sentou com todo mundo e disse: a gente vai embora. Mas aí o que é que Jacó faz? Labão vai viajar. Eu pego as mulheres, pego os meninos, pego os bichos, pego os negócios, desmonto tudo e... escondido. Deus mandou ele sair escondido, irmãos? Mandou? Não. Deus mandou ele sair? Mandou. Mas obedeceu errando. Fez o que Deus tinha mandado, mas não do jeito que Deus tinha mandado. Foi o que aconteceu? Labão ficou furioso e foi atrás de Jacó. No meio do caminho, Deus disse a Labão: deixa o homem, viu? Não toque nele não.
Aquele texto é consolador, porque mesmo quando nós erramos na forma que fazemos, Deus mostra misericórdia. Deus mostra misericórdia. Aprendamos a sermos sábios. Muitas vezes já sabemos o que precisa ser feito, mas precisamos de paciência, irmãos. Precisamos ir pelo caminho certo, porque a palavra dita no tempo certo é muito boa. Se ela for dita no tempo errado, a gente pode acabar com muita coisa. Em nome da sinceridade, né? O sincerão. Eu falo mesmo, quero nem saber. Tem que falar a verdade, mas tem que saber como fazer. Isso é sabedoria. Em quarto lugar, Neemias não falou nada às pessoas que não precisavam saber do que estava acontecendo. Não precisamos dizer às pessoas o que elas não precisam saber. Certo, irmãos? Concordam comigo? Não precisamos. Não precisamos dizer às pessoas o que elas não precisam saber. Neemias demonstrou temperança, domínio próprio. Há pessoas que não vão ajudar, elas só são curiosas, querem saber tudo. Me conta. Não é só mulher que é fofoqueira não, tem muito homem fofoqueiro também. E aí, como foi lá? Sim, e aí? Me diz aí. Rapaz, tem que fazer um pedido de oração a tu, vice. Aí já fala, ora por fulano, porque a mulher dele brigou com ele. O pedido, a fofoca vira motivo de oração. Não, irmãos. Silêncio. O Senhor nos chama a sermos homens mais silenciosos. Por fim, meus irmãos, somos chamados à liderança. E quando Neemias convoca o povo vai. Amém? O povo vai. A conduta fortalece a liderança. A piedade fortalece a liderança. A vida de oração fortalece a liderança. As pessoas devem olhar para nós e dizer: eis ali um homem de Deus. Isso é credibilidade. Eis aí um homem de Deus. Um líder não é alguém não relacionado com os liderados. Conexão com quem lideramos é fundamental para termos êxito. Somos chamados a vivermos com pessoas, sermos acessíveis. O silêncio não pode ser confundido com a inacessibilidade. Silêncio aqui no contexto que estamos vendo é não darmos com a língua nos dentes, não falarmos demais. Mas nós, no trabalho de liderança, no ofício de liderança que o Senhor nos ensinou, nos deu como homens, devemos nos relacionar com pessoas. Essa conversa que tem gente que diz que é melhor ser amigo de cachorro do que de gente, não existe, irmãos. Cachorro não é imagem e semelhança do Criador, o homem é. Fomos chamados a nos relacionarmos com pessoas, então seja acessível. Não se esquive dessas relações. Mas pastor, é porque é estressante. O livro de Neemias nos mostra que ele foi chamado para a liderança, e o chamado para a liderança é um chamado ao estresse. É um chamado ao estresse. Vocês acompanharam essa semana a morte do jogador Oscar Schmidt, né? Jogador de basquete. Está nas redes sociais algumas frases dele, algumas entrevistas dele, e que são interessantes pensarmos aqui. Em uma ocasião, ele diz numa entrevista que precisava jogar uma partida importante e quebrou a mão direita. E jogou com a mão esquerda. Com a mão direita doendo muito. Ele disse: foi bom, porque eu aprendi a arremessar com a mão esquerda. Ele diz que era o primeiro a entrar na quadra para treinar e o último a sair. Às vezes o treino acabava às 11 da manhã, ele saía perto do início da noite. Pelo menos de 500 arremessos a 1000 arremessos por dia eram treinados. Por dia. O apelido dele era Mão Santa.
E aí nas entrevistas ele diz: não existe mão santa, existe treino, perseverança, repetição, trabalho. Trabalho, trabalho, trabalho. Isso é o que aprimora. O estresse precisa ser encarado. O desconforto precisa ser encarado, irmãos. Precisa ser encarado. Temos o conforto de tomarmos um banho quente, passa uma semana tomando banho gelado no inverno, só para aprender a viver no desconforto. Só para aprender a viver no desconforto. Esses dias um grupo lá da igreja, um grupo de homens me procurou e disse: pastor, é verdade que nos últimos meses o senhor está saindo para correr de meio-dia? Eu disse: é. Mas de meio-dia? Eu disse: é. Não é melhor de 5 da manhã não? Eu disse: não, de meio-dia. Se por que de meio-dia, homem? Porque eu preciso de desconforto. Eu preciso desse estresse para suportar estresses maiores. Eu preciso entender que a minha resistência precisa aumentar, porque eu preciso suportar coisas maiores. Perguntaram a Elon Musk como ele conseguia administrar empresas tão grandes. Ele disse: eu aprendi a levar pancada. Foi assim que eu aprendi a administrar. Aprendi a apanhar e continuar. O que é isso, irmãos? Saber administrar o estresse. O estresse não tem que detonar você. O estresse deve jogar você para frente. Tem que resolver. Preciso pensar, preciso orar, preciso suportar. Preciso lidar com isso. Não adianta fugir da verdade, não adianta fugir da realidade. Não adianta, porque isso não muda situações. Colocar a poeira debaixo do tapete só deixa o tapete cheio de poeira. Não resolve o problema, certo? Não resolve o problema. Encare a realidade e trabalhe. No processo, Deus lhe dará encorajamento e força. Força. E nesse processo, estressado, triste, com incertezas, ainda assim, Deus lhe chama para encorajar outros. Amém, irmãos? Amém, irmãos? É assim, irmãos. Ou você acha que um pastor, quando sobe aqui, está cheio de fé todo domingo, é? Às vezes o cara está quebrado, irmãos. Quebrado, saiu de casa, entrou no carro dizendo assim: Senhor, se eu pudesse, eu não pregaria hoje. Se eu pudesse, eu nem abriria minha boca para cantar hoje. Se eu pudesse, eu queria estar na praia, eu queria estar em algum lugar, eu queria estar dormindo. Senhor, eu estou esculhambado aqui, eu estou aos pedaços, só o pó. E aí o homem entra, a igreja começa a cantar, irmãos. Começa a cantar. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, a alegria de toda a terra. É um negócio extraordinário que acontece, irmãos. E aí Deus começa a encher o coração do ministro. Encher, encher, encher. E o refrigério é literal, não é intelectual, é literal. O ministro sente na sua carne o Senhor tocando nele. E quando sobe aqui que entrega o sermão, ao descer, alguns irmãos vão falar com o pastor e dizer: reverendo, que bênção o sermão. E aí o mesmo homem, ou outro homem, porque o filósofo disse que não existe um mesmo rio. O mesmo outro homem entra no mesmo carro voltando para casa e diz: ah, Senhor, como foi bom a tua presença num momento que eu tanto precisei. Como foi grande a tua misericórdia ao teu povo. Ele nos encorajará, meus irmãos, sempre. Homens fortes, homens santos, em tempos corrompidos. Amém. Vamos orar?